Bom dia! Vamos agora falar sobre um tema muito importante, que é a geometria das equações lineares. Nós vamos agora ver algumas interpretações diferentes das equações lineares. Nos próximos vídeos, nós vamos estudar o problema fundamental da álgebra linear, que é resolver um sistema de equações lineares. Mais especificamente, nós vamos discutir a resolução de um sistema com n equações lineares e n variáveis. Por exemplo, nós podemos ter uma equação com duas equações e duas variáveis, ou três equações e três variáveis. Esse é o caso mais comum para esses sistemas lineares, né? O número de equações igual ao número de variáveis. Nós também vamos abordar algumas formas diferentes de se ver os sistemas lineares. Primeiro, nós vamos abordar o que nós chamamos de figura de linhas, que é a forma mais comum que se encontra nos livros, que é quando você descreve as equações e tenta visualizá-las por forma de linhas. A outra visualização que nós vamos ver é a figura de colunas. Inclusive, vou colocar um asterisco aqui, só para indicar que eu considero ela mais importante e ela vai ser mais nova para o aluno. Talvez você já tenha visto essa figura de linhas, mas não a figura de colunas. E nesse caso, nós vamos ver que essas colunas que nós estamos falando vão ser as colunas de uma matriz. Mais especificamente, vão ser as colunas da matriz que é usada para formar esse sistema de equações. Então, em breve, vamos ver também a figura de colunas. E a terceira forma de olhar para um sistema é a forma matricial, que é a forma da álgebra de ver os sistemas lineares. Nessa forma nós vamos ter uma matriz, que a gente vai chamar de A, né? E vamos ver como é que essa forma é usada para descrever os sistemas lineares. Então, em breve vamos começar essas três descrições possíveis das equações lineares. Então, em breve vamos ver essas três formas possíveis de se descrever os sistemas de equações lineares. Vamos iniciar a nossa discussão com um exemplo. Um exemplo simples, um sistema de equações com duas equações e duas variáveis x e y. Vamos tentar ao longo do curso sempre usar exemplos para clarificar os conceitos. Vamos então iniciar com esse exemplo. O sistema de equações com as equações 2x menos y igual a 0 e menos x mais 2y igual a 3. Ok, pessoal. Nós vimos em vídeos anteriores que é possível descrever esse sistema por meio de uma matriz, né? Na verdade, de operações com matrizes. Então eu queria que daqui a pouco você parasse o vídeo e tentasse escrever essa equação como se fosse uma multiplicação de matrizes, né? Seria uma matriz com os coeficientes, né? 2, menos 1, 2, vezes uma matriz com as variáveis x e y, igual a uma matriz coluna com os coeficientes 0, 3. Então eu peço agora que você pare o vídeo e faça isso. Pare o vídeo agora e conversamos daqui a pouco. Então, pessoal, conseguiram? Bom, nós já fizemos isso antes, né? Só lembrando aqui, a matriz dos coeficientes que nós chamamos de A vai ter então os coeficientes dessa primeira equação, né? 2 e menos 1, né? Os coeficientes de x e menos y. E menos 1 e 2, né? Essa matriz eu vou multiplicar pelo vetor coluna, dado pelas que tem como componentes as variáveis, né, x e y, igual a 0,3. Nesse ponto, eu espero que esteja claro para vocês que essa descrição aqui equivale exatamente a essa aqui, tá? Então, se isso não tiver claro para você, é melhor que você pare o vídeo e se certifique disso, tá?
Mas só para verificar rapidamente, né? Olha só, nós temos aqui para multiplicar essa matriz, né? Essa linha vezes essa coluna, então nós vamos ter uma nova matriz, cujo resultado vai ser 2x menos y, né? E aqui você vai ter essa linha vezes essa coluna, menos x mais 2y, né? Então você vai ter essa nova matriz, e aqui desse lado você vai ter o 0 e 3. Então você tem essa matriz igual a essa, e para que isso seja satisfeito, esse termo tem que ser igual a esse, observem só, né? E esse termo tem que ser igual a esse, que é o que acontece aqui. Então, de fato, essa forma aqui descreve corretamente essa mesma equação aqui. Ok? Antes de continuar, eu só queria comentar que nós costumamos escrever essa forma aqui de forma sintética assim. Vou escrever aqui do lado, tá? Essa matriz aqui nós chamamos de A, então um A maiúsculo, então é a matriz A. Essa matriz aqui, pessoal, nós chamamos de matriz, vamos chamar de X, né? É matriz de coeficientes. Nos livros, você coloca o X em negrito, né? Para indicar que na verdade isso aqui é um vetor, né? E não simplesmente uma variável X. Como o negrito aqui é meio difícil de indicar, eu vou escolher colocar uma flechinha aqui, tá? Então aqui é uma matriz quadrada A, aqui é um vetor X que na verdade tem mais de um componente, no caso aqui é X e Y, igual a B. Essa matriz coluna que aparece aqui na direita, eu vou sempre chamar ela de B, tá? B minúsculo. Ou o B minúsculo em negrito, né, nos livros, mas para indicar que isso aqui é um vetor, como é que eu faço? Vou colocar aqui também uma flechinha, tá? Embora nos livros vai indicar o vetor colocando o B aqui em negrito, ok? Então o primeiro problema fundamental que nós vamos resolver na álgebra linear é esse: resolver o sistema matricial ou sistema de equações A vezes X igual a B. Então esse é o nosso primeiro grande problema que nós vamos resolver aqui. Pessoal, vamos iniciar com a figura de linha. Vocês devem lembrar que nos últimos vídeos nós aprendemos, ou nós revisamos como plotar essas equações aqui num plano XY. Eu inclusive vou pedir para vocês fazerem o seguinte, daqui a pouco, pararem o vídeo e plotarem nesse gráfico aqui a equação dessa reta e a equação dessa reta. Pode ser? Vamos lá. Parem o vídeo agora e façam isso. Plotem essas equações. Parem o vídeo e façam agora. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, esse aqui 2x menos y. Nós vimos que o método simples é escolher dois pontos, né, que satisfaçam essa equação. Por exemplo, se o y for igual a zero, o x vai ser igual a quanto? Igual a zero também, né? Então, um ponto vai ser 0, 0. Você pode ver aqui, 2 vezes 0 menos 0 igual a 0. Então, satisfaz. Qual seria um outro ponto? Vamos fazer, por exemplo, x igual a 1. Né? Se o x for igual a 1, né? O y vai ser igual a quanto? X igual a 1, né? Vamos ter aqui 2 vezes 1, eu passo o y para o outro lugar, então o y vai ser igual a 2. Então, um outro ponto pelo qual, né, essa reta vai passar vai ser esse aqui, né? X igual a 1, y igual a 2. Então nós vamos ter aqui essa reta, né? Então essa reta descreve todos os pontos que satisfazem essa equação aqui. Qualquer ponto que estiver sobre essa reta satisfaz essa equação.